Então, meus guerreiros, essa é a grande finalidade do versículo 23 de Tessalonicenses, entendeu? Que o grande Deus de paz, Theos te Erenes, Hagiasai, que é a grande santificação que quem fez, o Filho dele, o final do versículo é Tonquírio, o Senhor, ao pronome nosso, e Jesus Cristo, Teretei, o Senhor Jesus Cristo, que nos guardou com o quê? Com essa santificação. Lembrando que santificação é o guardar de Deus. É o guardar de Deus através do teu Filho, pela ação que o teu Filho Cristo Jesus fez no grande propiciatório, fez esse grande ato. Observa também que a expressão santificar, ou santo, como muitos dizem, essa expressão ela é bem estudada. Por quê? Porque muitos aprenderam também que a expressão kadosh, com K ainda, né? Kadosh, você vai ver a maioria das vezes, até gramaticalmente, que é a expressão que, porque tem uma diferença da letra Raf, que é a mesma Kaf, que é duas letras em uma só. Isso depende de um ponto que chama Dagesh. Você vai ver que a expressão mesmo com que, o Kadosh, no grande texto de Deuteronômio 23, está lá Kadosh, e é o texto que Cristo, que Deus está falando, olha, que o lugar era tão santo, o santuário era tão santo, que até o excremento, até mesmo o defecar dos irmãos israelitas, do povo israelita, tinha que ser lá fora. Ele saía, defecava, enterrava, fazia um buraco, enterrava e voltava. Por quê? Porque Deus fala que o lugar, o santuário, por onde o teu Deus dá livramento e está com seus olhos, esse lugar é santo. A expressão kadosh. Agora, olha como é muito parentesco a finalidade da expressão também, que deixar. E que deixar já é o mesmo texto de Deuteronômio 23, só que o versículo 28. E que deixar significa prostituta sagrada. A mulher que se prostituía, a mulher de prostíbulo naquela época já tinha tudo isso. Observa, Kadosh, que deixar. Kadesh já é prostituto de culto, já é o homem, porque tinha tanto a mulher como o homem também prostituto. E a expressão prostituta também na sua variação, zona, que quando tinha tanto a prostituta, tinha tanto o prostituto e tinha também aqueles que muitas das vezes traziam o dinheiro da famosa relação sexual, a famosa relação ilícita, e queria trazer esse dinheiro até mesmo para dar como voto a Deus. E Deus falou, não permito. Então eu só estou mostrando alguns termos em hebraico, Kadesh, Kadeshá, Kadosh, que muitas das vezes alguém olha e fala, não, isso tudo aí quer dizer santo, isso tudo aí faz parte, mas muitas das vezes Deus estava repreendendo a determinada pessoa diante da sua ação, diante do seu cotidiano que ela carregava. Então, santificação é isso, é guardar, é a grande finalidade de João 17, é o que o próprio Paulo está falando em Tessalonicenses 16, e para arrematar, em Hebreus 12, 14, a famosa expressão mais uma vez, lembra? Theos te Erenes, aqui também conta essa expressão Erenes, que é paz. Eirene dióquete, meta panto. Essa expressão aqui, panto, quer dizer todo ou todas. É por isso que o texto em seguir com paz, entendeu? Seguir com paz em toda a santificação. Porque panto aqui é todo. Aquele famoso versículo, o próprio Apocalipse 4, versículo 8. Santo, santo, santo. Que seria Kadosh, Kadosh, Kadosh em hebraico, em grego Hagios, 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 Hagios. Pantacro está em grego lá, que é santo, 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 o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pantacro, porque esse termo quer dizer todo ou todas, panta, todas. Aqui se encontra panto, seguir a paz com todos, e a santificação, Kaiton Hagiosmo,
É a expressão santificação na sua variação da mesma expressão em Tessalonicenses 5:23, hagiasai. Porque o escritor aos Hebreus está mostrando que nós temos que permanecer guardado. Observa que essa expressão aqui, dióquete, que na maioria dos textos está a seguir, é algo que você tem que estar correndo, algo que você tem que estar sempre avançado para cima, capturando, algo que você está sempre ali de olho, observando o seu seguir com a paz e o seu permanecer na santificação, que é o famoso ser guardado por Deus, que é o famoso ser preservado por Deus, que é o famoso estar ali nas mãos, na segurança de Deus. Por quê? Porque Cristo, Jesus Cristo, Ele te santificou. Aí ele fala, seguir a paz com todos e a santificação, né? Em muitas traduções, sem a qual ninguém verá o Senhor. O cores, o deis, ninguém, o geis, que é o deis, que é a negação, ninguém verás o Senhor. Opsetai toquídio, opsetai é o ver. Só que mais do que ver, é ver completamente e ver experimentando. Você vê Cristo, você vê Deus pelo olhar da fé. Mas o termo opsetai é sem a qual naquele tempo você não vai experimentar ver Deus com os olhos e ter o famoso sucesso, que é o ser guardado por Ele. E observa, para terminar, que aquele que não está nessa santificação, que aquele que não está guardado por Deus, nesse grande santificar de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, você acaba produzindo fruto amargo, que é a expressão que o escritor coloca no versículo 15, logo após o 14, a famosa expressão episcopuntes, que é produzir frutos amargos. Pícrias, produzir frutos amargos. Você acaba também sendo o famoso miano, manchar, poluir, sujar. Você acaba ficando sujo por sair da santificação, por não guardar o seu espírito, por não guardar a sua alma, a sua mente e por não guardar o seu corpo. Você acaba saindo do grande sacrifício de Jesus. Quando você vê uma pessoa tendo relação que não é da vontade de Deus, sendo uma pessoa imoral, sendo um homem prostituto, tá tudo ligado, sendo um homem prostituto, cadechá ou kadesh, prostituto sagrado, o escritor coloca a expressão pornos, de porneia, de pornografia, pornos, é o que o escritor Hebreus fala, não seja uma pessoa imoral, que não haja dentro de vós pessoas imorais, a expressão grega pornos, se em hebraico, que não haja dentro de vós um kadesh, um prostituto sagrado. Por quê? Porque o desembarcamento é no versículo 22. Porque ele vai contar toda a história de Israel e vai terminar no 22. Porque o Monte Sião vos aguarda. Então, meus irmãos, que esse rápido ensinamento, que esse rápido estudo possa ficar guardado em nossos corações. Permanecer na santificação do nosso Deus.